A técnica da vida espiritual. Clara M. Cody. Capítulo 1. Introdução. É patente que o mundo se encontra agora no limiar de uma era inteiramente nova. A vida se processa em ciclos, nunca numa linha reta invariável. Este grande princípio é sempre válido. Não há uma tarde que não leve a outra manhã, nem inverno que não preceda outra primavera. O dia de um homem segue exatamente a mesma série. O primeiro arco da vida do homem é de avanço, crescimento, progresso. O segundo é de volta, de lenta decadência das forças vitais, do princípio da paz noturna. Isto é verdade não somente para um dia, um ano, um ciclo vital, mas também para a vida coletiva de cada nação, civilização, planeta, sistema solar e, até mesmo, para o próximo universo ilimitado. Esta é a lei cíclica universal, movimento eterno, ritmo das marés altas e baixas de toda a natureza. É assim que uma nação chega à extinção e deixa de existir, mas as almas que nela vivem renascem numa nova raça. Podemos ver os traços dos romanos, colonizadores obedientes às leis, nos ingleses modernos, e os meticulosos artistas gregos nos franceses de hoje. As civilizações, que as nações criam e corporificam, têm seu grande dia e depois passam, e de suas cinzas surge um novo e mais elevado conceito de vida. A consciência coletiva da humanidade atravessa muitos desses ciclos, e nisso, embora as formas possam ser destruídas, a vida imortal persiste e logo se expressa em novas formas. Muda a antiga ordem, dando lugar a uma nova, e Deus se realiza de muitas maneiras, não deixando que um velho hábito venha a corromper o mundo. Um ciclo como esse, de aproximadamente 2000 anos, está se encerrando agora. A humanidade encontra-se um dia de marcha mais próxima de casa. Os sinais de encerramento de um ciclo são desordens generalizadas, caos, mudanças, cataclismos. Daí lentamente emerge o esboço do novo domínio de uma nação por outra. São fatos do passado. A união de todo o mundo pelo sem-fio, pelo rádio, televisão, aviação, etc., pressagiam um sonho do poeta Tennyson, o parlamento do homem, a federação do mundo. A nova era que agora desponta verá o crescimento do princípio da cooperação entre todas as nações e todas as classes e, assim, o fim da guerra, bem como da pobreza, para o resto da vida neste planeta. Essas mudanças são acarretadas pelo crescimento da consciência do homem, e isto se projeta no mundo do pensamento religioso com mais intensidade, mesmo que no mundo do relacionamento social este seja uma consequência daquele. O homem está passando da ideia do Deus transcendental para a do Deus imanente, acima de tudo, no mais profundo do coração do homem. Daí o rápido e extraordinário crescimento do interesse das pessoas no misticismo, no ocultismo, na yoga e na vida dos grandes santos e sábios. Há 80 anos atrás um adepto fez notar que uma onda de misticismo estava varrendo a Europa. Agora ele está inundando o mundo inteiro e milhares de pessoas, voltando-se para dentro de si, tateiam em busca de Deus, procuram encontrá-lo, buscam no seu interior o reino dos céus e a felicidade duradoura. Esta é a verdadeira religião, como Dean Inge disse, o misticismo, o conhecimento direto de Deus, é a religião real, e sem seus grandes santos, conhecedores e amantes do real, nenhum sistema religioso esotérico poderia durar. Mais e mais almas estão procurando seu interior, tentando encontrar a realização divina. Isto leva-nos a outro grande princípio da natureza: tudo vem a ser. Dentro da bolota está o futuro gigante da floresta, dentro da semente a adorável flor, e dentro da alma do homem, o futuro Deus, o homem perfeito. Está no destino do homem que um dia ele aprenda a mergulhar na misteriosa profundidade de seu glorioso ser, pois somente aí se encontra a verdadeira sabedoria e o verdadeiro poder de ajudar. Essa necessidade humana está sendo preenchida hoje por numerosas escolas de pensamento oculto e místico.
algumas sinceras e verdadeiras e outras menos sábias e não devidamente informadas. Escrevo este livro com o propósito de fazer a pequena parte que me cabe na ajuda a essa maré de ascensão, formada por aqueles que procuram a realidade, onde quer que possam estar, sejam eles ou não parte de alguma religião ou corpo místico. A realidade é o fato puro e simples em toda parte, sem nome, sem rótulo, sem partido. Quando a ela nos dirigimos, revestimos-la com roupas do pensamento, no qual fomos educados, ou estamos imersos. Mas a realidade é una, simples e bela. É o topo resplandecente da grande montanha de Deus, e o homem minúsculo começa a ascendê-la, partindo de qualquer ponto em sua base e escolhe o caminho que melhor lhe parece. Mas, chega ao cume resplandecente, vê que todas as estradas se juntaram, e apenas resta aquilo que o nobre Plotino chamou o voo de um para o uno. Capítulo 2. A compreensão de nós mesmos, a personalidade e o ego. Para compreender a técnica desta grande jornada devemos compreender a nós mesmos e a constituição de nossas almas, bem como tentar ter um vislumbre da pessoa que realmente somos. Podemos olhar num espelho e ver um corpo, sadio ou doente, belo ou não, e dizer, sou isto. Entretanto, o pensamento de um momento nos mostrará que não pode ser assim, pois quando a morte chegar, este corpo se esfacelará e desaparecerá, mas temos a firme convicção de que nós não desapareceremos. É uma verdadeira intuição. O homem não é somente este corpo que pode ser visto com os olhos físicos. Há para ele bem mais que isso. Com esse corpo ele se movimenta e age, são, porém, bem mais importantes para ele seus pensamentos e sentimentos subjetivos. Serão eles originários do cérebro e das células nervosas do corpo? Se assim fosse, eles deixariam de existir após a morte. É fato demonstrável, mesmo para a razão e para os sentidos humanos, nestes admiráveis dias, que um homem vive em diversos mundos de consciência ao mesmo tempo, e esses se manifestam através de estados de matéria mais rudes ou mais refinados ou de forças vibratórias. Cumpre lembrar que não há forma de consciência que não se expresse através de alguma forma de matéria. Há muitos planos ou condições de consciência e matéria, interpenetrando o mundo físico, em uma das quais o pensamento e a atividade mental são os fatores determinantes, e em outros se expressam a sensação e a emoção. Juntos eles constituem o mundo psíquico ou o mundo da alma, pois a palavra grega que é traduzida como alma é psiche, de onde tiramos os termos psíquico e psicologia. Das tentativas modernas de explorar o mundo da alma, uma delas é a do ponto de vista da matéria ou forma, outra, a do ponto de vista de seu poder de consciência. H. G. Wells uma vez escreveu que o grande avanço científico do futuro será feito no reino da psicologia, enquanto Sir Oliver Lodge afirma que a futura tarefa da ciência seria explorar e mapear o mundo da alma, começando pela telepatia, fato atualmente bem comprovado. Para a compreensão completa desta questão cumpre que sejam estruturados os numerosos livros escritos por ocultistas. Talvez bastasse para nossa finalidade presente pensar em nós mesmos como um ser tríplice: corpo, alma e espírito. O corpo é o instrumento da ação e da experiência. Através dos acontecimentos da vida que nos atingem com tanta rapidez, formamos hábitos mentais, conceitos e ideias e, mais ou menos baseados nisto, agimos. O corpo é um instrumento valioso para o progresso de nossa alma, mas não é realmente nós, é nosso para nosso uso. Pelos seus nervos sensoriais ganhamos impressões que modelamos em conceitos. Pelos seus nervos motores atuamos em nosso ambiente. O que é então a alma que usa este corpo? Por osmose, se assim podemos dizer, pois pensamento e sentimento têm origem interior, nos mundos mais sutis do ser, onde eles são forças vivas, vibrantes e criativas da natureza, imediatamente provocando vibrações sincrônicas, embora de voltagem mais baixa, nas células do cérebro e dos nervos do corpo,
transferindo assim essas forças para a consciência física. E o que é espírito? Algumas pessoas confundem os dois termos, alma e espírito, e julgam que eles são permutáveis, mas no original grego são palavras bem diferentes. Espírito é a palavra grega pneuma, que praticamente tem o mesmo significado que a latina spiritus, que quer dizer alento vital. A vida eterna insuflou no homem psíquico e físico o alento de vida e ele se tornou uma alma viva e imortal. Esse terceiro fator em nós é a parte eterna, imortal, que dura para sempre. Não será eliminado quando o corpo for destruído. O Espírito em nós é a palavra de Deus feita em carne, aquela que a inteligência criadora pronunciou para expressar seu pensamento enquanto o céu e a terra de nosso interior e exterior, psíquico e físico, passam e são repetidamente recriadas. A palavra em nós nunca passará, nunca deixará de existir. Este é nosso eu superior, se, como é natural, pensarmos nele como acima de nós. O pensar, o sentir e o agir do nosso eu, com seus planos de ser e expressão, não são senão instrumentos do eu superior, que acumula experiência e progresso por meio deles. Esse plano mais elevado do ser está onde todos somos filhos de Deus, porque não há filho do homem, por abandonado e degradado que esteja, que não tenha, mergulhado em seu interior, esta fagulha de beleza e eternidade. É uma herança que ele não pode ignorar. Como visualizaremos este eu superior em nós, pois não podemos vê-lo, tocá-lo, examiná-lo com nossos sentidos físicos? É aí que entra a poesia das escrituras religiosas. Pela imagem, glifo, analogia, símbolo, as escrituras indicam o indescritível, o incomensurável. O primeiro capítulo do Gênesis afirma que Deus fez o homem à sua própria imagem. Isto significa nosso corpo físico? Em certo sentido, para o ocultista sim, pois ele sabe que o corpo do homem é uma verdadeira coletânea de simbologias, indicando os poderes cósmicos com os quais todas as suas partes estão em comunhão. Mas para o homem comum isto pode mais facilmente ser expresso em termos de consciência, e então descobriremos o verdadeiro significado da deidade tríplice de mais de uma grande religião. O pensamento aspira à sabedoria, o único sentimento criativo, durável é o amor, os resultados da ação são experiência, dotando-nos com o poder. O espírito no homem, como a fonte que lhe deu origem, é a sabedoria, o amor e o poder perfeitos. Mas em milhões de pessoas ele está profundamente sepultado. Dificilmente seu encanto pode ser notado. Mas está aí. O espírito no homem cresce como crescem as flores, de uma semente ou possibilidade. No princípio, sua semente deve cair, morrer, perder-se na lama escura. Mas o crescimento se processa nas trevas. Ela somente é visível quando se ergue acima do solo, e, mesmo então para nós, não aparecerá ainda como será. Contudo, nutrida pelas chuvas que vêm do céu ou pela chuva que vem das lágrimas, dos desgostos e das perdas, fortificada pelos ventos, desenvolvida pela luz solar da alegria e da justiça, a planta divina cresce para o alto, até que por último a flor, para quem tudo isso foi preparado, aparece e enche o ar com sua beleza e fragrância. Assim cresce o espírito no homem. Por muitas vidas ele germina no ventre da natureza. Mas um dia ele começa a influenciar a natureza humana, nos momentos mais elevados, nos momentos de inspiração, no amor sem egoísmo, no sacrifício, nos êxtases de respostas à beleza e à verdade. O caminho é divisado e, uma vida, a alma resolve segui-lo até aqui, após muitas existências, chega o dia em que floresce, em toda a sua plenitude, a glória da divindade interior que enche o ambiente da alma com seu aroma inefável de bem-aventurança e paz. Dizem as escrituras hindus que a alma do homem é como a sagrada flor do lótus. Suas raízes estão mergulhadas profundamente no lodo do rio, mas atravessando a água, cresce até abrir na superfície, à luz do sol, sua adorável floração. Eis o real,
o eterno em nós, o homem para quem a hora nunca soará, a verdadeira fonte, mesmo nas trevas da terra, de tudo quanto é belo, encantador e verdadeiro. No âmago de nosso coração, todos nós amamos a Deus, no que todos ansiamos por beleza e verdade e pela alegria que nos vem de sua realização. Pensamos que isso pode ser encontrado no exterior, que nos pode ser dado ou ensinado por alguma autoridade. De fato, está no âmago de todos nós, para sempre aguardando, com a paciência que tem a eternidade, que o procuraremos e o encontremos. Cristo chamou a pérola de grande preço, o reino dos céus que está no interior, e ele disse que, se um homem soubesse onde ele está oculto, venderia tudo quanto possuísse para comprar esse local ou campo e faria as escavações necessárias à sua procura. Verdadeiramente não será encontrado, exceto ao preço de tudo que nós, como personalidade, temos aqui. O campo é a nossa natureza humana, mãe natureza, o grande mar do número da matéria, chamado no Oriente Mula Prakriti, mãe matéria, em cuja entranha sombria, o Filho de Deus, nosso divino eu, está em gestação e um dia nascerá para a plena autoconsciência. Disse o Senhor a Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Não te admiras eu te dizer, importa nascer de novo. João 3:3-9. Nascer de novo, na consciência espiritual, é o nascido duas vezes do Oriente. Nascido da água é o símbolo da matéria, sempre a escorrer para baixo, e do Espírito, cujo símbolo é o fogo, sempre galgando alturas, e nunca diminuído, por mais que acenda outro fogo. Assim a natureza espiritual em nós nasce de mãe humana e de um divino Pai oculto. Podemos nos aproximar cada vez mais dele, mas nunca tocar sua grandeza infinita. Outros símiles foram usados pelo Senhor Cristo. Ele falou sobre anjos nos homens que nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Mateus 18:10. E firmemente ele proclamou a divindade do homem, como também o fizeram todos os grandes instrutores. Sois deuses, disse ele em certa ocasião, citando o rei Davi, que cantou: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Salmo 82:6. A verdade dessa divindade interior foi magnificamente ensinada por São Paulo. Na verdade, as epístolas paulinas são em sua maior parte tratadas sobre esse tema. Não sabeis que sois o santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. E Coríntios 3:16. São Pedro fala sobre o homem interior do coração, unido ao incorruptível. E Pedro 3:4. São Paulo denomina isto Cristo em vós, a esperança de glória, e exorta seu povo: meus filhos, por quem de novo sofro as dores do parto, até ser Cristo formado em vós. Gálatas 4:19. Podemos usar outro símile e pintar esta divindade pura dentro de nós como uma chama viva de Deus e o nosso tríplice de pensamento, emoção e corpo como um globo que o envolve. O que então podemos fazer é apenas ir lentamente, e isto pode tomar mais de uma vida, purificando e tornando limpo o globo, e procurar a chama de modo que ela possa resplandecer cada vez mais para a bem-aventurança e conforto de todos os homens. O espírito no homem é o filho pródigo da grande alegoria. Por muitas e muitas vidas ele mergulha mais e mais no lodo, mas uma coisa ele nunca perde, pois é seu próprio ser, a fome da verdade, do amor e da alegria, de fato sua fome de Deus. Este é o verdadeiro sentido religioso, o instinto do lar do espírito humano. Porque, diz Santo Agostinho, fomos criados para vós, e nossos corações estão inquietos até que em vós encontrem seu descanso. Como a água sempre procurando seu próprio nível, o Deus Espírito procura sua união com o Deus Espírito do universo. O homem Espírito explica o Deus Espírito, como uma gota de água prova uma fonte da qual é proveniente. Existem véu, p. X.
Esta é a nossa parte mais profunda, mais original. Aquilo que é chamado pecado original é somente o que no Oriente se chama a vidya, o não conhecimento, a ignorância, o ser sem a verdadeira sabedoria. Mas esta é uma lei da natureza. Pode a semente mostrar a beleza que contém, e a criança, a sabedoria de seu pai? Como sabemos que chegamos ao ponto em que a procura da nossa divindade pode começar? O próprio pensamento é o começo, porque nunca encontraremos aquilo em que não acreditamos. Assim, o primeiro passo é a fé, que foi definida como o conhecimento não aprendido da alma. Quando muito pronunciado, é denominado uma vocação, que significa uma voz chamando, a voz do nosso eterno eu. H.P. disse que, no mundo de hoje, são numerosas as pessoas capazes de encontrar e trilhar o caminho interior, mas sua consciência cerebral ainda não compreendeu isto. Uma vez o mestre K.H. escreveu ao Dr. Sinnett: aquilo a que o homem interno desejou se ligar, o homem externo, o homem carnal, não ratificou. Tendo ouvidos, o homem externo não ouviu. O Senhor Buda falou de maneira semelhante a seus monges. Disse-lhes que há no mundo centenas de jovens que, de bom grado, trilhariam a estrada mais elevada, bastando-lhes que alguém a indicasse. Nestes dias admiráveis isso é cada vez mais verdadeiro, pois é cada vez maior o número de eleitos, daqueles que verdadeiramente procuram. Este livrinho é escrito com a esperança de abrir os olhos de algumas pessoas que procurem e encontrem o caminho da pura felicidade e do poder de ajudar. Vontade espiritual, desenho, a personalidade e o ego, página 10. A personalidade, nosso lado humano. Corpo, para a experiência e serviço. Coração, para a resposta à beleza e ao amor e para a irradiação de beleza e amor. Mente, para observar e compreender. Esta personalidade tríplice é o vaso de cristal que deve ser limpo e purificado, pois em seu interior queima a chama divina, a fonte de todo encanto e bondade. O ego ou alma, nosso lado divino. Vontade espiritual, o propósito da vida, amor eterno, brilhando como o sol sobre todas as coisas. Inteligência eterna, levando a sabedoria e ao conhecimento espiritual. Antakarana, a ponte entre os dois. A mente e o coração purificados do egoísmo e aspirando a ir firmemente em direção à sua contraparte divina. Capítulo 3. A preparação para o caminho, a vontade. A importância da vontade. A vontade é o fator de suprema importância em todo o trabalho oculto de crescimento espiritual. O poder criador mágico de Kriya Shakti é a força de concentração do pensamento e da vontade. Força de vontade não somente significa a habilidade de escolher, mas também a de permanecer no caminho escolhido, de perseverar. Este poder é frequentemente um dos pontos mais fracos na constituição do homem moderno. Toda a tendência de nossa vida moderna suave e confortável é o solapamento da vontade e da capacidade de resistência. A inteligência para ver o melhor caminho e a vontade firme de continuar trilhando são necessidades absolutas para o sucesso em qualquer empreendimento, material ou espiritual. A posse do poder da vontade não é um dom do alto. Se alguém o possui é por tê-lo desenvolvido por si mesmo, em vidas passadas. A grande maioria dos homens é mais ou menos deficiente neste particular. Mas ele pode ser desenvolvido. Só há um modo de fazer isto, pela aquisição da faculdade, da aptidão, de dizer não a nós mesmos, de enfrentar o desapontamento, a perda, o fracasso sem que isto abale nossas intenções finais. Se você que lê estas palavras é jovem, comece cedo. Vontade é uma forma superior de desejo. É um desejo elevado, um desejo impessoal, considerado correto, necessário, altruístico, oposto à autossatisfação, ao prazer momentâneo, à autoindulgência inferior. O homem autoindulgente nunca pode vir ao ser o santo, o iluminado, aquele que irradia Deus.
A força de vontade é desenvolvida pelo passar sem alguma coisa, dizendo não ao pequeno eu em todas as ocasiões possíveis, até que ele cesse de pedir, reclamar, discutir, e obedeça aos ditames do eu superior, sem mais questionamentos. Alguns de meus leitores encontrarão um esplêndido artigo do Dr. Cronin no Reader's Digest, de fevereiro de 1956, intitulado A menos que você negue a si mesmo. Dr. Cronin fala sobre um famoso médico, Nikola Tesla, que começou, quando menino, a aprender e a praticar o seguinte: se eu tinha alguma coisa de que eu particularmente gostasse, um doce, bolo ou chocolate, renunciava a ele, embora sofresse. Assim fazendo, se houvesse uma tarefa ou exercício que me desagradasse, eu o fazia, não importando a tendência contrária. Com o passar dos anos cessou o conflito. Meu desejo e minha vontade unificaram-se. Eis o verdadeiro ascetismo, tão desprezado nos dias atuais, que dá um poder soberano ao homem. Os santos conheceram bem isto, e assim encontramos Santa Teresa de Lisieux fechando o livro que estava lendo, mesmo na parte mais interessante, no meio de uma frase, no momento em que soava o sino do convento, e contendo sua curiosidade e interesse naturais em uma carta até o dia seguinte. Os santos cristãos contradiziam e desprezavam o corpo de tal maneira que muitas vezes o tornavam inútil. O caminho do meio do Senhor Buda nem tratava mal nem era indulgente com o corpo e com as paixões e desejos que o movem. O pequeno eu de nossa mente, emoções e corpo comuns aprende a obedecer à vontade do eu divino interior e terá muito que sofrer até que fique habituado e em paz. Esta batalha é o primeiro passo, e, como diz o provérbio francês, o primeiro passo é o que conta. Um dos aspectos de uma vontade fraca é o hábito da indecisão. Ninguém com esta peculiaridade pode ser feliz por muito tempo. Só há um meio de curá-la. Tome uma decisão, mesmo que seja errada, você saberá pelos resultados. Permaneça nela ainda que sua mente e emoções resmunguem, apresentem razões contra e o torturem. Eu conheço sua tortura, pois tenho essa peculiaridade. Tão logo seja tomada uma decisão, o eu inferior começa a pensar que a outra era certa. Não dê ouvidos. Além disso, a pessoa indecisa está sempre procurando conselho que, na maior parte das vezes, não segue. Uma grande coisa o candidato a ocultista deve aprender, que é tomar suas próprias decisões, especialmente encontrar e seguir sua própria divindade. Ninguém sabe isto melhor que nós. Não devemos nunca permitir que os outros nos influenciem, por plausíveis que possam ser seus argumentos. Sim, isto importará em dor e sofrimento. Mas um atleta recusa o desconforto do treinamento para uma grande corrida. Um homem ambicioso atinge um sucesso notável sem desistir voluntariamente de seu conforto, de seu bem-estar, mesmo bem-estar necessário e passar longos anos em incessante esforço. Porque seria diferente como o maior empreendimento do universo. Há algo que devemos lembrar sempre: nosso eu inferior, o instrumento do eu real, consiste do corpo mental ou mente, do corpo emocional de sentimentos, desejos e paixões, e do corpo físico que, muito frequentemente, é vítima e não causador dos caminhos errados do pensamento e da vida. Pois não é geralmente o corpo real tentador do homem, mas as imagens pensamento evocadas pelas paixões. Estes três corpos, são, todos eles, criaturas de hábitos. Se perseverarmos, eles se tornarão tão adaptados aos bons hábitos, como são agora acostumados aos maus hábitos. Assim, como diz o Bhagavad Gita, aquilo que no princípio é como veneno, mas que acaba como néctar, vem ao homem que pode perseverar com bravura. Não devemos forçar a personalidade usando a personalidade, é pelo pensamento do imortal governante interior, pelo crescente vislumbre e amor do belo, do amável, do verdadeiro, que podemos nos tornar cada vez mais o canal dessa beleza. Duas coisas cumpre-nos adquirir e reter desde o princípio:
Escolha correta e força para nunca ficar desencorajado. A escolha certa. Perguntaremos a nós mesmos: nós aspiramos ao crescimento espiritual, mas qual é a razão de eu desejar tal coisa? Sejamos absolutamente honestos conosco, desenvolvamos a habilidade de ver-nos, se possível, sem aprovação ou reprovação, mas somente em busca da compreensão. Desejamos a felicidade e segurança espiritual para nós próprios. Desejamos ser ou tornar-nos algo de belo, louvável, especial. Gostaríamos que os outros homens nos olhassem de tal modo que, de nossa posição elevada, nos curvássemos para ajudá-los. De fato, com o correr do tempo, faríamos de Deus, a eterna beleza, um apanágio, um adorno, uma propriedade pessoal nossa. Tudo isso é muito natural e Dr. Abesante disse-nos em certa ocasião, que podemos legitimamente usar a ambição pessoal para, no princípio, sobrepujar nossos defeitos, mas devemos acabar abandonando isto completamente. Diz a luz no caminho, faça uma pausa e considere um pouco. É o caminho que você deseja ou tem em sua visão uma tênue perspectiva de grandes alturas a serem galgadas por você, ou um belo futuro que você vai conquistar? Esteja prevenido. O caminho tem que ser procurado pelo que ele vale e não em consideração aos seus pés que vão trilhá-lo. Somente o puro amor de Deus, o belo e verdadeiro, e o amor dos homens e de toda a vida, pode conduzir-nos a Deus, quando o amor de nós mesmos, ainda que elevado e admissível, esteja perdido. Que possamos nos tornar canais puros e abnegados do amor divino, da sabedoria divina, do poder divino, a fim de prestar ajuda. Esta é a única voz que pode ser ouvida nos céus. Como é difícil! Será que podemos fazer isto? Sim, gradualmente, pela prece, pela aspiração, pela compreensão, pela prática. Desânimo. Nunca devemos ficar deprimidos. No começo não compreendemos como é grande o objetivo, como é longo o caminho, como é escuro no princípio. Lentamente a estrada serpenteia para cima através dos anos. Na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na prosperidade ou no revés, o esforço deve continuar. Ao cair a pessoa ergue-se e gradualmente adquire coragem, fé, a vontade de ter sucesso e a capacidade de amar. Inicialmente isso nos acarretará esforço, sacrifício e sofrimento, como qualquer disciplina destinada ao treinamento da mente, dos órgãos ou dos músculos. Mais tarde nos trará algo de inestimável valor, uma alegria peculiar e indefinível, que se deve sentir para compreender. Somente naqueles que lhe serviam fielmente toda a vida o espírito continua a elevar-se até o fim. Alesis Carrel. Santa Teresa de Lisieux tomou, por ocasião de sua primeira comunhão, uma resolução, que respeitou por toda a sua vida: nunca me permitirei desanimar. O desespero é outro lado do egoísmo, nosso inimigo no caminho. Que ele erga o eu pelo eu, e não permita que o eu seja deprimido. Na verdade o eu é o amigo do eu, e também seu inimigo. O Bhagavad Gita. O motivo certo e a cura da depressão são resumidos por um instrutor, com estas palavras: você deve viver para os outros e com eles, não para você ou com você mesmo. Um adepto a W. Kijiji. Antes que você possa aproximar-se do primeiro portal, deve aprender a separar seu corpo de sua mente, a dissipar a sombra e viver no eterno. Para isto cumpre viver e respirar em tudo, como tudo que você percebe e respira em você, cumpre sentir-se em todas as coisas e todas as coisas no eu. Há muitos instrutores: alma mestra Arma, Alaya, a alma universal. Viva nesse mestre como seu raio em você. Vivem seus semelhantes como eles vivem na alma universal. Sintonizou você seu coração e mente com a grande mente e coração de toda a humanidade? O coração daquele que entrar na corrente deve assim vibrar em respostas a todo suspiro e pensamento de todos os que vivem e respiram. A voz do silêncio. Capítulo 4.
A preparação para o caminho, o corpo. O treinamento do corpo. O plano físico é um mundo por excelência para o treinamento da vontade, pois a própria matéria do plano físico tem uma preponderância de guna tamásica, a qualidade de inércia ou resistência. Isto porque ela é um reflexo longínquo do plano da vontade divina, onde essa vontade é como uma corrente brilhante e irresistível. Assim, as dificuldades e problemas da vida são destinados a induzir em nós a expansão de nosso átma ou inteligência e vontade. É mais fácil treinar o corpo quando aprendemos a não nos identificar com ele. Durante um mês, lembre-se constantemente de que esse corpo não é o eu. Não temos aqui uma cidade estável, mas procuramos uma que virá. Isto é literalmente verdade, pois esta residência está continuamente mudando, de um momento para o outro, expelindo umas partículas e absorvendo outras. A cidade eterna que procuramos, mais ou menos inconsciente, é a cidade do Deus interior, eterna, imutável e imortal. Mais de um símile tem sido usado para designar o corpo. No Gênesis é chamado o casaco de pele que o Senhor Deus fez e deu ao homem. Como todo casaco, ele se desgasta. Depois de algum tempo, temos de ter um novo. M.R. Arnold Bennett chama a máquina humana que nós, o invisível maquinista, dirigimos. São Francisco chama o irmão asno. Como é uma coisa viva possuindo uma consciência elemental própria e fraca, separada de seu dono, a consciência coletiva de suas células, e é melhor que se use o termo aplicado aos pés dos mestres, o cavalo que você monta. Suponha agora que dispuséssemos somente de um cavalo para ir a qualquer lugar, como teríamos cuidado com o nosso cavalo, como o alimentaríamos bem, como trataríamos e adestraríamos. Isto é exatamente o que deveríamos fazer com os nossos corpos. Eles são uma espécie de animal, com instintos animais, que o homem aumentou enormemente pela ação da mente e das emoções, e com um poder de autocura admirável e incessante, como os praticantes da cura natural descobriram. O corpo tem uma consciência elemental própria e separada de seu dono. Tal afirmativa é fundamentada no fato de que tudo no universo vive, portanto, até certo ponto consciente, embora a consciência de um átomo em nada seja semelhante à consciência humana. Devido a virem agindo juntas, há muito tempo, as células do corpo adquiriram uma consciência fraca e associada. Notem como as diferentes partes do corpo adquiriram uma consciência fraca e associada. Notem como as diferentes partes do corpo cooperam. Se um órgão é danificado, os demais tentam assumir seu trabalho. Quando ocorre um ferimento, a inteligência corpórea faz um maravilhoso concerto. Até o momento da morte, e o corpo luta valentemente para se ajustar e curar, muitas vezes contra probabilidades arrasadoras. Frequentemente a inteligência corpórea é frustrada e contrariada pela ignorância da vontade dos desejos do dono, o homem. O corpo é dirigido, como todas as formas materiais, pela grande lei da autopreservação, instintiva e habitual. Sendo uma espécie de animal, o corpo é uma criatura de hábitos, como todos os animais. Um cavalo domado está adquirindo hábitos. As habilidades de um cão são hábitos. As maneiras de ser de um gato são sempre hábitos. É bom para nós se nossos pais nos tiverem inculcado bons hábitos quando ainda éramos jovens. Hábitos de espontaneamente acordar cedo, moderação e autolimitação no comer e beber, de estar apto a passar sem uma coisa ou outra e, em geral, vencer a inércia natural do corpo. Sobre nossos corpos devemos sempre nos lembrar da preponderância neles de guna tamásica. Dizem as escrituras indianas que todas as formas de matéria têm uma das três gunas, ou qualidade da matéria, preponderando sobre as demais. Assim, tamas, inércia, é a qualidade principal da matéria física. Rajas, atividade rigorosa, é a qualidade do circundante e interpenetrante plano emocional, daí a violência e premência das paixões e emoções. Sattva, estabilidade,
que após equilibrados os outros dois, reina mais sobre o plano mental, o plano da razão, com sua aptidão de julgar e decidir. Cumpre-me apresentar agora os 7 pecados mortais do catolicismo. Eles são chamados mortais porque matam a alma, o que quer dizer que anulam na alma suas manifestações mais elevadas. 1. Indolência, preguiça, físico. 2. Ira. 3. Luxúria. 4. Avidez, emocional. 5. Orgulho. 6. Inveja. 7. Cobiça, mental. Trataremos dos 6 outros no devido lugar, e agora examinamos o primeiro. O grande vício do corpo físico é a inércia, a preguiça, o desagrado por qualquer esforço. Esta inércia pode assumir muitas formas. Tornamo-nos preguiçosos, com gosto pelo nada a fazer, ineptos a qualquer esforço. Há ainda formas mais sutis, tais como deixar para amanhã o que nos seria um incômodo fazer hoje, falta de pontualidade, desarrumação, hábitos de desordem. Escreve o Dr. Alexis Carrel: a primeira coisa que devemos fazer é remover os obstáculos que perturbam o nosso desenvolvimento espiritual. É necessário renunciar às atitudes mentais que tanto atrofiam a consciência, a ponto de levar ao suicídio espiritual. A preguiça é particularmente letal. A preguiça não consiste somente em nada fazer, em dormir demais, em trabalhar mal ou não trabalhar de todo, mas também em devotar nosso lazer a coisas tolas e inúteis. Tagarelices infindáveis, jogos de cartas, corridas de automóveis sem destino, abuso de cinema e rádio, tudo isto reduz a inteligência. Tagarelar longamente desgasta nossa energia nervosa. Os fatores acima mencionados são realmente mecanismos escapistas. Não desejamos encarar-nos, ou ouvir aquilo que nosso eu superior, manifestando-se às vezes como consciência, quer que façamos. Estes fatores somente podem ser tratados pela vontade, lembrando, como já foi dito, que a inércia da matéria é o reflexo da vontade irresistível dos mundos espirituais. Podemos ver agora o uso da vida física, com todas as suas frustrações, desapontamentos e obstáculos. Combatendo-os, vencendo-os, suportando-os quando não é possível anulá-los, atrai para nós mais e mais Atma, a vontade espiritual. Todos aqueles que desejam sucesso em qualquer empresa sabem que cumpre vencer essa inércia. Toda a liderança no esporte necessita de um treinamento próprio, prolongado e fatigante. São Paulo usa este símile. Assim apresse-se, escreve ele, para que você possa alcançar, e diz que todos os que lutam pelo mestrado são moderados em tudo e têm o corpo sob comando. Se sucesso é devido, diz ele, a dias e noites de trabalho árduo, a energia, perseverança e fadiga desmesuradas. Por que pensaríamos nós que os grandes prêmios da vida espiritual seriam ganhos com qualquer dispêndio de esforço? Vençamos, portanto, a preguiça, a indecisão, a aversão ao esforço. Devemos ter sempre viva em nós a capacidade para o esforço, para a fadiga. Lembremos, mais uma vez, a inerente tendência de todas as formas da matéria para criar um hábito. À medida que a vida corre, adquirimos muitos maus hábitos: comer em demasia, fumar em demasia, deixar que outra pessoa faça as coisas em vez de nos prontificarmos nós mesmos. É bom que adquiramos, cedo na vida, bons hábitos, pois é mais difícil alterá-los com o correr dos anos. Entretanto, isso pode ser feito, se tivermos a vontade, a coragem, a persistência, de suportar a dor de abandonar um mau hábito e formar um novo. Vale a pena fazê-lo. Não tema a dor, o sofrimento, a privação. O primeiro caminho da purificação significa ascetismo e vontade. Mas dor e sofrimento são os anjos negros auxiliares do homem, sem os quais ele se tornaria um autômato insensível, egoísta. A harmonia, escreve HPB, é a lei da vida. A discórdia,
A sua sombra, de onde se origina o sofrimento, instrutor, despertador da consciência. A dor é que está, não podemos escapar dela, assim tome-a pela mão, esta admirável e misteriosa mensageira dos deuses. Os antigos celtas diziam que um homem que sofria estava fazendo sua alma. Como alimentaremos o corpo, o cavalo que montamos? Deve-se considerar aqui as circunstâncias, idade e hereditariedade. Está dito em Aos Pés do Mestre, você deve estudar profundamente as leis ocultas da natureza, quando já as conhecer, ordenar sua vida de acordo com elas, usando sempre a razão e o bom senso. Não são todos que podem tornar-se vegetarianos. Se possível, vá aos poucos deixando de comer carne. O longo e aneliforme intestino do homem não é adaptado à assimilação de carne, como é o intestino curto e liso dos carnívoros, daí a enorme absorção pelo homem de toxinas venenosas. Os médicos descobriram que a gordura animal, e não a vegetal, causa a obstrução das artérias e, assim, a predominância da trombose, uma das frequentes causas da morte do homem moderno. A carne bovina é a que tem os piores efeitos na aura psíquica e nos centros cerebrais. Alguma coisa do reino animal invade-nos com sua carne. Em cerimoniais, os canibais comem um inimigo valente de modo que a sua coragem entre naqueles que dele compartilham. As tropas japonesas, que comumente se alimentavam de arroz, na guerra comiam carne para se tornarem melhores combatentes. Para aqueles que desejam levar uma vida espiritual, os melhores alimentos são descritos no Bhagavad Gita como sáttvicos, alimentos que aumentam a vitalidade, a energia. Deliciosos, agradáveis. Os alimentos sáttvicos incluem grãos, frutas frescas, vegetais não cozidos e que crescem acima do solo, leite. Entretanto, aqui se deve fazer uma discriminação. Não é razoável que alguém abandone a carne para tentar viver somente de amido e chá. Hoje em dia tudo isto pode ser estudado facilmente. O principal inimigo é comer em demasia. Dizem as escrituras hindus que se deve encher o estômago com 1/3 de alimento, 1/3 de água, e deixar 1/3 para Shiva. Ou, para expressar isto nas palavras muito conhecidas de Sir Philip Sidney, devemos acordar com apetite. Diz HPB que nada é mais destruidor dos impulsos mais sutis, mais elevados, do que a glutonia. Frequentemente a glutonia é uma compensação para uma satisfação emocional frustrada. Muitas vezes uma pessoa desapontada volta-se para a comida. O álcool tem efeito ainda pior. Não é de admirar que o budismo e o islamismo proíbam seu uso. O álcool se volatiza e afeta muito desfavoravelmente os centros do cérebro pelos quais a consciência espiritual pode entrar no físico. Lembro-me de um homem que tinha sido um beberrão, mas que se corrigira e adotara uma vida de meditação, dizendo-me como sua cabeça doía quando meditava, mas que de qualquer maneira persistiria. É claro que produz dor, disse-lhe eu. Você deve ter paciência até que se desvaneça o efeito de todo o álcool que você ingeriu. Cumpre notar que a meditação deve ser sempre moderada quando sentir dor ou pressão na cabeça. Isto significa tensão nas células nervosas. Se continuada, acabará por frustrar qualquer propósito mais elevado. Quanto ao fumar, disse que os fumantes exagerados correm o risco de câncer no pulmão. Falando isto esotericamente, com o tempo, afeta o corpo psíquico interpenetrante e radiante, tornando-o mais grosseiro e menos sensível. Cessar o hábito de fumar é um esforço terrível, porque o fumo é realmente uma droga possessiva. As mulheres, especialmente, devem deixar de fumar, pois algumas enfermeiras dizem-me que as crianças nascem impregnadas de nicotina. E sobre o exercício? É claro que devemos usar nossos músculos, ou eles se atrofiarão. O melhor exercício do mundo é andar rápido, pois isso massageia os músculos abdominais. Alguns trabalhos domésticos fazem o mesmo efeito.
Os músculos mais importantes a serem desenvolvidos não são os dos braços e os das pernas, mas os do abdômen, os do dorso e os do pescoço. Para esta finalidade é benéfica a prática em voga de Hatha, Yoga. Podem-se aprender alguns exercícios moderados de livros tais como, por exemplo, os escritos por um Raja hindu, intitulado O Caminho dos 10 Pontos para a Saúde de Tempo Impact Out, e Para Sempre Jovem, Para Sempre Saudável Forever Young Forever Healthy, de Indra Devi. Há ainda outro lado da vida física que requer exercícios de pensamento e vontade, é o planejamento das atividades de nossa vida, do que deve ser feito ou não deve ser feito, como empregar o tempo e não desperdiçá-lo e o hábito de decidir após pensar devidamente. Muita gente quererá dirigir nossa vida, mas não seremos felizes, a menos que nós mesmos o façamos. Dr. Iwaribashi, o bom doutor que largou seu trabalho como bacteriologista para curar as pessoas com flores, escreve: nosso único dever é obedecer aos ditames de nossa consciência, e isto nunca, em momento algum, suportaria o domínio de outra personalidade. É necessário que compreendamos que todo ser está aqui para desenvolver sua própria evolução, de acordo com a orientação de sua alma, tão somente de sua alma, e nenhum de nós deve fazer qualquer coisa que não seja encorajar nosso irmão nesse desenvolvimento. Gosto de alguns versos do poema de Sir Richard Burton, o autor da versão em inglês das Noites Arábicas, The Arabian Nights. Faça aquilo que sua natureza humana compele-o a fazer, de ninguém senão de si próprio espere aplauso. Aquele que cria e respeita as suas próprias leis vive e morre com a maior nobreza. O Casidade Agi Abduel Yazdi. Capítulo V. A preparação para o caminho, as emoções. O treinamento das emoções. Repetindo, a primeira coisa a fazermos é compreender que não somos nossas sensações. Observe-as como se movimentam, apelam, erguem-se. O mesmo corpo psíquico expressa desejo, paixão e amor. Motivado pelo simples exame superficial, o pequeno eu deseja, apodera-se, agarra alguma coisa como uma criança que quer ter um objeto. Geralmente sente, se isso próximo da cintura indica atividade de centro de força, ou chakra, chamado plexo solar. O amor menos pessoal, divino, é sentido no chakra do coração. As emoções inferiores são de um comprimento de onda de vibrações mais lentas, mais grosseiras do que as ondas dos sentimentos mais elevados, e tendem a se deslocar para a parte mais baixa da aura radiante e interpenetrante que nos cerca. Possivelmente está aí a origem do costume cristão de se ajoelhar em oração ou prece, e do avental maçônico que simbolicamente separa a parte inferior. As emoções mais elevadas brilham na parte superior da aura. A aspiração mais elevada aparece acima da cabeça. Os pecados mortais da luxúria e avidez são sentimentos aquisitivos, possessivos. A ira é a explosão do pequeno eu quando é frustrado ou rejeitado. Isto pode ser facilmente visível nas criancinhas, pois atravessam, nos primeiros anos, um epítome da evolução da raça passada. As criancinhas, salvo exceções, são naturalmente ávidas, egoístas, sem consideração, possessivas. Não são ainda bastante crescidas para dar. É lamentável, mas muita gente nunca cresce e continua pela vida afora tomando, exigindo. A porta do inferno é tríplice, diz o Bhagavad Gita, destrutiva do eu, luxúria, ira e avidez. Note uma coisa sobre o desejo. Ele impele até que cedemos e o satisfazemos. Mas não acaba aí, ele se ergue muitas vezes, mais forte do que nunca, exigindo sempre mais. O desejo nunca é vencido pela satisfação. Diz a voz do silêncio Tivoce of Silence, não acredite que a luxúria possa ser morta se for gratificada ou saciada. Alimentando-se o vício, ele se expande e aumenta sua força. Se temos suficiente vontade e coragem para suportar a dor de uma negativa ao desejo,
ele aos poucos para e não mais incomoda. A paixão é uma forma muito forte de desejo. Muita gente sabe quão é difícil é controlá-la e dominá-la. Mas se as paixões forem fortes e incontroláveis no homem, elas o impedirão de atingir o reino dos céus aqui na terra. Entretanto, a melhor maneira de lidar com as paixões não é pensar constantemente nelas e lutar com elas, a menos quando é necessário. Vamos, aos poucos, expulsando-as de nós, cultivando desejos e emoções mais elevados, mais nobres e desprendidos. O amor à beleza e a resposta à amabilidade, a generosa apreciação da delicadeza da alma dos outros, a ausência de inveja, o verdadeiro cuidado com a felicidade e bem-estar dos outros, a doação de nós próprios e daquilo que nos pertence àqueles que necessitam, as ainda mais elevadas faculdades de veneração, adoração, abnegada orientação de nós mesmos para a eterna beleza e para o eterno amor, tudo isto, cultivado e crescendo em nós, extirpará lenta e seguramente os desejos inferiores. O eu da matéria e o eu do espírito nunca podem encontrar-se. Um dos dois deve desaparecer, não há lugar para ambos. Substituição é sempre melhor do que mera extinção. Esta é a verdade que está por trás da parábola do Senhor Cristo sobre o homem que tinha 7 demônios e expeliu-os, mas não pôs 7 anjos em seus lugares, todos os demônios voltaram com mais força que antes. Mera repressão não é solução. A vibração das paixões e das emoções significa a presença de um tipo correspondente de matéria psíquica no eu interior. Encorajando as emoções mais elevadas, aos poucos construímos em nós um tipo mais elevado de matéria que impede a volta das formas inferiores. O que então desejamos para nós mesmos, posto que desejo é a força motora da vida? Desejemos o melhor. Desejemos as coisas mais amáveis da vida, e finalmente, desejemo-las não para nós próprios, mas para toda a vida que nos cerca, que toda a vida possa crescer em felicidade, em sabedoria, em poder, como Deus quis que crescessem, não como o homem pensa que devam crescer. A luz no caminho, Linchen Tipat, diz que devemos desejar tais posses como podem ser tidas pela alma pura. Que você acumule fortuna para este espírito unido da vida que é seu único e verdadeiro eu. Bem-aventurados os pobres em espírito porque eles verão Deus. Bem-aventurados são aqueles que nada pedem do universo, mas apenas dão. Disse o grande sábio Patanjali que, quando cessa todo desejo de possuir, então todas as coisas colocam-se aos pés do homem. Cultivemos as respostas mais belas para a vida. Quantos de nós têm olhos que não veem e ouvidos que não ouvem? Esteja consciente, sem ser necessariamente clarividente, que você tem uma aura radiante, pulsando, brilhando ao seu redor, e não somente um núcleo sólido de um corpo físico. O hábito de pensar que somos apenas este corpo físico influencia a radiação do corpo psíquico, que facilmente segue o pensamento. E assim se encolhe em sua radiação e adquire uma certa congestão. Enchemos nossos corações com amor, alegria e coragem e, então, pela vontade, irradiemo-los. Se é de ajuda, imagine uma cor rosada, brilhante, forte e refulgente e, então, usando a vontade, pense nela se expandindo e irradiando-se em torno de você, tão longe quanto possa. A aura elástica seguirá a vontade e a imaginação. Isto feito regularmente expande e aumenta a radiação pessoal, em benefício da saúde psíquica e física. Acima de tudo tentemos compreender o verdadeiro amor, o eterno doador de vida e o salvador de tudo. Quando dizemos que amamos certas pessoas e pedimos sua atenção e sua presença, não as amamos. Amamos a nós próprios e ansiamos pelo conforto que sua presença nos traz. Podemos, diz São Paulo, ter toda espécie de admiráveis dons psíquicos e físicos, mas se não temos amor e as ações não são feitas por amor, eles nada valem. E quando sentimos amor e ternura por outrem, expressemos isto por um toque de ternura, um olhar,
Uma palavra, com suavidade, beleza e consideração. Alguns de nós foram educados na proibição de demonstrar emoção. Pare com isto. Muitas vezes ouvi pessoas se lamentarem que alguém amado tinha morrido antes que pudessem dizer-lhe o quanto era querido. Todas as